Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. No vídeo anterior, nós falamos da importância de o indivíduo e a igreja subscreverem uma confissão de fé antiga. Corre lá, você não viu esse vídeo ainda? Vai lá na nossa playlist e você vai acompanhar a história dos batistas e também uma introdução ao conteúdo da Confissão de Fé Batista de 1689. Hoje, nós falaremos a respeito do primeiro capítulo. No entanto, é importante que você saiba que esses vídeos, eles não farão uma exposição detalhada da confissão. Não, será um voo panorâmico a respeito do que cada capítulo da confissão trata. Se você quiser uma exposição mais detalhada, nós te convidamos a participar conosco das nossas reuniões aqui na Igreja Batista Betel, Igreja Batista Betel UVN, todas as sextas-feiras, às 19h30, nós estamos aqui reunidos e aqui você pode discutir conosco, tirar suas dúvidas e participar de uma exposição mais aprofundada do conteúdo da nossa confissão. Porém, o nosso objetivo aqui é te dar uma boa base e uma boa orientação, para que você tenha pelo menos um entendimento panorâmico a respeito do que cada capítulo da Confissão Batista trata. É um voo panorâmico, mas nós esperamos que seja de bom proveito. Vamos para o conteúdo de hoje? Antes de começar a falar do conteúdo do primeiro capítulo, nós precisamos mapear a confissão de fé para nós. Eu peguei aqui um esboço que foi feito pelo teólogo Samuel Henninger, que é muito bom. Pelo menos eu considero muito bom. Esse teólogo ele divide a confissão de fé da seguinte forma. Do capítulo 1 ao capítulo 6, a confissão de fé ela trata de um assunto que esse teólogo chama de primeiros princípios. Eu chamo também de fé católica. Por quê? Porque é uma fé comum a todos os cristãos. Católica porque é comum a todos os cristãos. E aqui, naturalmente, eu estou considerando que a Igreja Católica, por não professar o primeiro capítulo da Confissão de Fé, ela não pode ser considerada uma igreja verdadeira, é isso que nós estamos considerando aqui. Mas, do capítulo 1 ao 6, a Confissão de Fé trata dos primeiros princípios, ou fé comum a todos os cristãos. Do capítulo 7 ao capítulo 20, a Confissão de Fé vai tratar da doutrina das alianças. Nós falaremos a respeito disso também, sempre lembrando de maneira panorâmica. Do capítulo 21 até o capítulo 30, a Confissão de Fé fala da vida centrada em Deus. E, por último, do capítulo 30 ao 32, ela fala do mundo que há de vir, da escatologia. Nesse capítulo, a Confissão de Fé ela é muito branda. Ela não entra em muitos detalhes escatológicos, até porque não teria condições disso acontecer, né? Mas ela fala de verdades gerais a respeito da escatologia. Vamos falar, então, do primeiro capítulo, sobre as Escrituras. O que nós confessamos a respeito das Escrituras? Em primeiro lugar, nós confessamos a necessidade das Escrituras. Mas, para falar da necessidade das Escrituras, nós vamos ler aqui o Salmo 19, versículo 1. O texto diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Em primeiro lugar, nós confessamos a necessidade das Escrituras, só que antes disso nós precisamos entender que Deus se revela de duas maneiras ao ser humano. Em primeiro lugar, Deus se revela de modo geral. Em segundo lugar, Deus se revela de modo especial. A revelação geral de Deus é Deus se revelando ao ser humano por meio da criação. E é geral, porque nela Deus se revela a todos os seres humanos. Todas as pessoas sabem da existência de Deus, porque Deus se revela através da natureza, através até do nosso semelhante. Quando você se olha no espelho, você está vendo a imagem de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não há ninguém que não saiba da existência de Deus. Todos, sem exceção, sabem da existência de Deus. E lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, a Bíblia fala que os homens eles são indesculpáveis. Ninguém pode dizer que não sabia de Deus. No dia do juízo final, não vai ter ninguém
que vai chegar diante de Deus e falar assim: eu não sabia da sua existência. Até os ateus, eles vão ter que responder pelo ateísmo deles diante de Deus, porque até mesmo eles sabem da existência de Deus. Se Deus não existisse, não teria como eles serem contra Deus. Porque como é que você vai ser contra alguém que não existe? Na verdade, o ateu, ele não gosta da ética que Deus diz que ele tem que ter, mas ele sabe, no fundo, da existência de Deus. Ele é só contra Deus. Deus se revela a todos os homens, só que há um problema aí, que essa revelação geral, ela não é suficiente para salvar ninguém. Esse mesmo texto de Paulo, em Romanos capítulo 1, a partir do 18, diz que o ser humano, ao olhar a criação de Deus, prefere dar glória à criatura no lugar do Criador. O nosso coração, ele é totalmente corrompido. Então, isso faz com que essa revelação geral de Deus seja insuficiente para a nossa salvação. Ela é suficiente para que a gente saiba que Deus existe, mas ela é insuficiente para a nossa salvação. E só uma dica para você: o texto áudio de missões, a meu ver, é exatamente o Romanos capítulo 1, do 18 ao 32. Então, nós precisamos pregar às pessoas, porque apesar de elas saberem da existência de Deus, a corrupção do coração delas faz com que elas pratiquem a idolatria e adorem a criatura e não o Criador. Portanto, o ser humano precisa de uma revelação especial de Deus. E se é especial, ela também é pessoal. É Deus se revelando a cada ser humano ou a um ser humano específico, e não de maneira geral, mas de maneira especial. Todo ser humano precisa disso, que Deus se revele de maneira pessoal e especial para que esse ser humano seja salvo. Do contrário, ele não será salvo. Ele sempre vai rejeitar a Deus se ele depender apenas da criação para saber da existência de Deus. E Deus, ele se revelou especialmente de muitas maneiras a muitas pessoas ao longo da história. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, Deus, sabendo que nós necessitamos de uma revelação especial para ter comunhão com Ele, Ele foi se revelando aos poucos de maneira progressiva ao longo da história para muitas pessoas, até que essa revelação de Deus, ela chegou ao seu ápice. Qual é o ápice da revelação de Deus? É Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é a plenitude da revelação de Deus. Então, esse Jesus, ele designou apóstolos para que esses apóstolos completassem essa revelação e registrassem essa revelação. E aí é que nós temos a Bíblia, a Sagrada Escritura. O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação especial de Deus, registrada e preservada para nós. Isso é a Bíblia. É isso que nós confessamos, que a Bíblia é a revelação especial que Deus fez de maneira progressiva ao longo da história, só que ela está escrita e registrada para nós. Por que essa revelação não continua até hoje? Porque ela teve o seu ápice, e o seu ápice é o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós confessamos quais livros nós consideramos como inspirados. E nós aceitamos o testemunho da igreja, o testemunho dos pais. Nós confessamos quais são os livros inspirados, os 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. É interessante mencionar que, em primeiro lugar, não foi a igreja quem definiu quais livros eram inspirados. Não. A igreja, ela apenas descobriu quais livros eram inspirados. Ela analisou os livros e descobriu quais livros estavam de acordo com a doutrina dos apóstolos e eram realmente inspirados. Nós não vamos entrar aqui naquela polêmica dos livros apócrifos que a Igreja Católica Romana acrescentou depois. Não vamos entrar neles. Mas esses livros apócrifos, eles precisam ser respeitados, eles são livros históricos muito importantes, mas eles não são inspirados, portanto, eles não servem como livros autoritativos para a igreja. Eles não são uma autoridade para a igreja. É isso que nós confessamos, nós que subscrevemos a confissão de fé
de 1689. Nós definimos aqui, nós identificamos quais livros são os livros inspirados, e são todos os livros, aqueles livros que a Igreja dos Pais aceitaram como inspirados pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, especialmente, nós podemos falar que os livros que nós consideramos inspirados são aqueles escritos pelos apóstolos ou escritos por pessoas diretamente ligadas a eles, que viveram no primeiro século, né, e que têm ortodoxia doutrinária, que têm uma doutrina antiga. São os livros que todos nós, toda a Igreja de Deus, sempre aceitou ao longo da história. E em terceiro lugar, nós confessamos que aceitamos o testemunho das Sagradas Escrituras, tá bom? Eu vou ler um trecho aqui, apenas como exemplo. Pega depois a confissão, adquira a confissão, leia a confissão. Existem muitas referências bíblicas, para cada frase, na verdade, é uma referência bíblica, mas eu vou citar aqui um texto áureo que fala da inspiração divina, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. O texto não diz que parte das Escrituras é inspirado, um pedaço das Escrituras é inspirada. Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É incrível como teólogos liberais, eles querem pegar principalmente boa parte do Antigo Testamento e dizer que não são inspirados por Deus. Na verdade, quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada, ele está se referindo, em primeiro lugar, ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Mas esse texto também é aplicável ao Novo Testamento, porque a igreja primitiva, o próprio Pedro considerava as escrituras, os escritos de Paulo, como escritura sagrada. Então, toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, eles são inspirados por Deus. Isso significa que, se nós cremos nisso, nós aceitamos a autoridade impositiva das Escrituras. Os livros, eles se impõem como Sagrada Escritura. Eles dizem, somos Sagradas Escrituras. Eles mencionam, os livros do Novo Testamento, eles mencionam o Antigo Testamento como sendo o cumprimento dele. O Antigo Testamento, ele exige um Novo Testamento como cumprimento. Então, qual é o cumprimento do Antigo Testamento? O Novo Testamento. Não há base para liberalismo teológico. Os livros aceitos pela igreja ao longo da história como livro inspirado, eles se impõem, eles têm a autoridade de si mesmos, como Sagradas Escrituras. E esses livros, em segundo lugar, nós acreditamos, nós aceitamos o testemunho da igreja ao longo da história. Não há mudança. É interessante, né, que a Igreja do Papa, ela reabriu o cânon para introduzir livros estranhos no Antigo Testamento. Nós não fazemos isso. Nós aceitamos aquilo que sempre foi aceito como Sagrada Escritura. Nós aceitamos o testemunho da igreja como um todo. E em terceiro lugar, nós confessamos que aceitamos o testemunho que o Espírito Santo de Deus dá no nosso coração, dizendo que esses livros, eles são Sagradas Escrituras. Esses livros, eles se impõem, eles têm a autoridade de si mesmo, e eles são uma autoridade para a igreja, e nós aceitamos isso. Essa primeira parte que nós aceitamos de todo o coração e que trata o primeiro capítulo da Confissão de Fé Batista de 1689 sobre as Sagradas Escrituras. Nós teremos ainda um próximo vídeo que fala sobre as Sagradas Escrituras, parte 2. Né? Espero que você acompanhe conosco. Mas gostaria de dar uma palavra pastoral a você. Apegue-se às Escrituras, leia as Escrituras, ame as Escrituras, porque ela é fonte de vida para mim e para você. Ela é a revelação especial de Deus para nós. Quando você lê as Escrituras, é Deus falando com você. Quando eu leio as Escrituras, é Deus falando comigo. Quando nós pregamos as Escrituras na igreja, é Deus falando à sua igreja por meio das Sagradas Escrituras. Portanto, aceitemos todos as Escrituras como palavra inspirada de Deus. Que Deus nos abençoe.